Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ana Figueira. Hoje é 8 de dezembro de 2019. Vamos trazer para vocês agora notícias sobre o nosso relógio, o Israel. Vamos falar um pouquinho do Tratado de Paz. O que eu não tinha falado, que queria que esse plano saísse mesmo se as eleições não fossem definidas, mesmo sem um governo definido. E até agora isso não aconteceu, e saiu também ontem que o governo, sexta-feira, que o parlamento dos Estados Unidos aprovou o projeto que eles apoiam a formação de 2 estados, um palestino e Israel, para que vivem em paz. E Trump se pronunciou ontem, essa matéria do Café Torá. Trump só Kushner pode alcançar paz entre Israel e palestinos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na conferência do Conselho Israelense-Americano, IAC, na Flórida, se referiu ao acordo do século, dizendo: muitos me dizem que o acordo mais difícil de alcançar é a paz entre Israel e os palestinos. Se Jared Kushner não conseguir isso, ninguém mais conseguirá. O acordo é muito importante para ele. Trump acrescentou: Israel nunca teve um amigo melhor na Casa Branca do que eu. Eu quero fazer as pessoas nos Estados Unidos amarem mais Israel. Há judeus no país que não gostam de Israel o suficiente. Para evitar uma terceira eleição, que o Israel está caminhando, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pediu eleições diretas entre ele e o presidente da Azul e Branco, Benny Gantz, para o primeiro-ministro. A outra coisa que pode ser feita para evitar eleições desnecessárias para o Knesset, fazer uma escolha direta para o primeiro-ministro entre Benny Gantz e eu. Na Azul Branco, eles dizem que sabem o que as pessoas querem, então sou a favor das pessoas decidirem, mais ninguém nem a mim. Para vocês verem que ele não quer sair do poder mesmo. Se a lei falou que ele indiciado não pode se candidatar, como que ele está se oferecendo para se candidatar entre ele e Gantz? É muito estranho. É uma pessoa que está virando um ditador. Essa é a verdade. E aproveita que parece que a parte judicial de Israel não é tão boa assim. Porque se eles fossem, já tinham decidido isso. Se ele é culpado, se não é culpado, para que haja espaço para outros, tentarem a eleição. Está aproveitando dessa demora judicial aí. E eu não sei como que ele vai se candidatar se a lei fala que um primeiro-ministro indiciado não pode se candidatar. A não ser que ele está jogando isso lá para frente, depois do indiciamento, para tentar as eleições. Vai caminhando. Se ele se candidatar, se por acaso não for culpado, essas coisas todas, as pesquisas mostram Israel que, se fosse feito de novo Netanyahu e Gantz, iríamos para uma 4ª eleição. Então, eu trouxe para vocês essa matéria do dia 6 de dezembro de 2019, arqueologia bíblica. Eu tô meio rouca. Novas descobertas sugerem que Israel pode construir o terceiro templo agora. Novas descobertas sugerem que pode construir o terceiro templo agora. No mês passado, me deparei com algo que não pensava ser possível até recentemente. Então, essa matéria está causando um reboliço entre os rabinos lá em Israel. É tão bizarro que até os rabinos judeus tiveram que chorar na apresentação e disseram: como poderíamos ter perdido isso? Aqui está a história. Aí segue a matéria bem grande. Desde a conquista da cidade de Jerusalém em 1967, pesquisas intensivas foram realizadas pelos arqueólogos judeus Benjamin Marcier e Ernest Martin, e mais recentemente por Bob Connickert, todos os quais demonstraram conclusivamente que o templo estava na cidade de Davi, e não no Monte do Templo como conhecemos. Por mais chocante que isso possa parecer, nunca houve um templo no chamado Monte do Templo, em cima uma fortaleza romana chamada Forte Antônio. Este forte foi construído para abrigar 10.000 homens, já que todos os fortes romanos têm um tamanho padrão de 35 acres ou 14,2 hectares.
As tradições que localizam o templo judaico no platô acima do muro ocidental estão tão arraigadas que essa revelação chocante continuará sendo ridicularizada e reprimida pelo maior tempo possível. Seus arqueólogos, como o conceituado El Chakron, comentassem publicamente as revelações, provavelmente perderiam o emprego e seriam difamados. Eu vou resumir um pouquinho da matéria. Eles estão falando que aquele monte do templo, alguns artefatos foram descobertos lá, são de romanos, e que foi a Igreja Católica que afirmou isso, que o monte do templo era ali. Esse arqueólogo é o Bob Carnaker, é um ex-agente do FBI e ajudou a resolver inúmeros casos de assassinato. Ele também localizou o Monte de Moisés na Arábia Saudita e não na Península do Sinai, como a mãe do imperador Constantino, estabelecida no século IV. Então você está vendo aí, ele já fez outras descobertas. Vou passar a matéria. A matéria é bem grande, aí está falando uma evidência importante sobre a localização do templo, é a fonte de Gihon, situada na cidade de Davi. O rei Davi conquistou essa cidade dos jebuseus e estabeleceu a cidade de Davi. Foi aqui que ele comprou a ilha de Ornã, a fim de fazer sacrifício ao Senhor sob a direção do anjo do Senhor, não no monte do templo. Romanos construíram cisternas de armazenamento de água sob o chamado monte do templo. Para fazer o sacrifício, os sacerdotes precisavam de água corrente. Lá no monte do templo tem uma água, só que eles descobriram que essa água, na verdade, é uma cisterna, não é água corrente. Se não é água corrente, o sumo sacerdote, não podia fazer sacrifício com aquela água. Essa é uma das evidências que ele está falando. Aí você pode ler a matéria, bem grande. As escavações também encontraram uma prensa de azeitona na cidade de Davi. O azeite também era necessário para a unção pelos padres. Além disso, foram encontradas trincheiras onde o sangue dos animais abatidos pode fluir. Outra evidência convincente de que o templo está na cidade de Davi é o fato do arqueólogo Eli Chakro encontrar um sino de ouro. Aí você pode ver que o sumo sacerdote, ele tinha um sininho de ouro, porque quando ele ia lá no Santo dos Santos, esse sininho ficava, ele fazia um barulho. Quando parava de fazer o barulho é porque sinal que ele morria. Então eles puxavam o corpo do sumo sacerdote com a corda. Foi achado esse sininho nessa cidade de Davi. Outra coisa que eles estão falando é que o monte do templo é pequeno demais para caber o templo daquele tamanho. Porque era um templo só para receber todos os judeus do mundo inteiro. Então ao ver deles era pequeno. Aí você pode olhar lá em Êxodo, a questão da roupa, dos sinos, como era. Todos os tipos de ideias também surgiram das declarações de Flávio Joséphus, que testemunhou a destruição do templo em 70 depois de Cristo. Além disso, inúmeros versículos da Bíblia apontam na mesma direção. Aí tem Samuel, Salmo, também tem o Novo Testamento, que também fala, a matéria também está falando, que fala do templo, né? Do segundo templo. Outra evidência impressionante é encontrada em Atos 21, onde Paulo prega no templo e quase é morto pelos judeus. Os soldados romanos descem do quartel por escadas até o templo para proteger Paulo. No topo da escada, Paulo pede para falar com o povo em hebraico. Então os soldados o levam até o quartel. Essas escadas também foram descobertas por arqueólogos judeus como uma conexão entre o templo e o forte romano, que agora é considerado erroneamente como o monte do templo. Flávio Joséphus escreveu: o forte dava para o templo. As tradições atuais relacionadas ao templo, que se diz estar no chamado Monte do Templo, provavelmente nasceram em 1099, quando os cruzados conquistaram a montanha e substituíram o símbolo muçulmano da meia-lua por uma cruz do domo da rocha. Na época não era dourado. O Papa então declarou que este lugar, Templo Domini, o templo de Deus. Então você está vendo aí, o Papa então declarou este lugar, Templo Domini, o templo de Deus. As implicações dessas descobertas são abrangentes, afinal os judeus agora podiam começar a construir o terceiro templo. Eles não são mais prejudicados pela presença da mesquita de Dome of the Rock e a Al-Aqsa. Eles podem construir o templo da cidade de Davi.
O Instituto do Templo está se preparando para a sua construção. Se já houve um momento adequado para escrever a história é agora. Ou seja, o Instituto do Templo, através essas coisas que eles foram achando lá na cidade de Davi, está cogitando que pode ser que o templo, os primeiro e segundo templo, não foram construídos lá no Monte do Templo, porque foi o Papa que afirmou isso. Então agora, com esse sininho que só o sumo sacerdote usava, por que estaria na cidade de Davi se o sumo sacerdote teria que estar no segundo templo ou no primeiro? Então, eles acharam esses artefatos que provam que não é lá naquele templo, que aquilo que está ali não são nem o primeiro nem o segundo templo que sobrou, o Muro das Lamentações, e sim algo dos romanos, né? Que eles colocaram. Aí você pode olhar a matéria inteira. Se o Instituto do Templo declarar que eles estavam errados e que ali não é o Monte do Templo, eles é os únicos que podem fazer isso. O terceiro templo pode ser construído a qualquer momento. É isso que está dizendo. E o Instituto do Templo está analisando tudo que foi achado. E são achados extremamente importantes, principalmente o sininho. Então é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.